Olá, meus amigos, de volta aos comentários à Lei de Falência e de Recuperação Judicial, devidamente atualizada, né, pela Lei de 2020. Bem, eu sou o professor Marcelo, esse é o canal Resenha Forense. Curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude eu com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro. Descrição, os links estão na descrição do vídeo. Tá, a gente chega na seção da lei que trata da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, tá? Atos praticados antes da falência. Então a gente parte aqui do artigo 129 e chega até o artigo 138. Vamos lá então? Artigo 129 da Lei 11.101. São ineficazes em relação à massa falida. Tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não a intenção deste fraudar os credores. Então, olha só, a lei dá uma segurança jurídica boa aqui, né? Para a massa falida. Ó, não importa se você sabia ou não, não interessa, eu vou considerar esses atos ineficazes, tá? Quais atos, então, são ineficazes? 1. Pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal. Pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal. Por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Então eu vou ler de novo. Estou tentando fazer um jogo de cores aqui, porque é leitura de lei seca mesmo, né, pessoal? Ó. Então, é ineficaz em relação à massa falida, tem ou não contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não a intenção de fraudar. Número 1, pagamento de dívidas não vencidas, realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Segundo, também é ineficaz, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. Não é? Qualquer forma que não seja prevista pelo contrato. Terceiro, a constituição de direito real de garantia, inclusive retenção, dentro de termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente. Agora, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, olha o que a lei fala. A massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Então aqui temos duas regras, né? Esse ponto e vírgula aí deixa tudo mais evidente. Aqui é um complemento, né, da primeira premissa. Também são ineficazes. Quais outros atos? Esse aqui também, a prática de atos a título gratuito. E olha como a lei vai longe, desde 2 anos antes da decretação da falência. É um prazo longo, né? Então, dentro desse lapso de 2 anos antes da sentença da falência, todos os atos a título gratuito são ineficazes. Então, uma doação aí dentro desses 2 anos, donatário, azar o teu, meu amigo. Tá? Você está sujeito aos efeitos da falência. Mais um aqui, renúncia à herança ou ao legado. Também 2 anos antes da decretação da falência. Entra. 6. A venda ou a transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existentes. Não tendo restado, isso é importante, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, mas aí tem uma exceção, né? Salvo se, dentro de 30 dias, não houver oposição dos credores após serem devidamente notificados judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos. Aqui eu tenho que fazer uma observação. Aqui, estudar o contrato de trespasse, tá? Que é a alienação do estabelecimento. E sétimo, também é ineficaz, também são ineficazes os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos por título oneroso ou gratuito ou averbação relativa a imóveis quando realizados após a decretação da falência
salvo, aí a lei também não é tão dura, né? Salvo se tiver havido prenotação anterior. Aqui, ó, depois da decretação da falência, é meio óbvio, né? Se for depois da falência, meu filho, aí não tem o que fazer mesmo, né? Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidental durante o curso do processo falimentar. Beleza. Artigo 130. São revogáveis. Ó, então, vamos lá. O 129 tratou da ineficácia, né? São ineficazes. Vou até mudar de cor. São ineficazes. Peraí. São ineficazes. Eu sei que ainda está confuso, mas tenham paciência. Então, são ineficazes todos esses atos aí embaixo que a gente acabou de ler. Mas, ó, a gente está na seção que trata da ineficácia, é verdade? Da ineficácia, né? Mas também a gente trata da revogação, né? Aí eu vou mudar de cor, vou colocar um vermelhinho aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Então a gente trata da ineficácia e da revogação. Da ineficácia a gente já viu no 129. Uma listinha. Agora o 130 vai falar da revogação, né? Ó, são revogáveis. Vamos fazer o jogo de cor então. São revogáveis. Quais atos? Então, são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores. Então vejam, a ineficácia do 129 não tem esse aspecto subjetivo, porque lembra que ele fala no caput, ó, seja ou não a intenção de fraudar os credores, não importa se ele conhecia ou não o estado de crise econômico-financeira, a ineficácia é objetiva. Ó, aconteceu isso aí da listinha? Acabou, meu filho, é ineficaz. Agora, o 130 não, ó, são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar os credores. Então aqui tem uma má-fé. Aqui a gente analisa um aspecto subjetivo, uma conduta, né? Tanto que, ó, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro com quem ele contratar e também o prejuízo, o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Então, o ato revogável, pensando bem, ele tem uma instrução probatória muito mais complexa, né? Ele tem que provar o dolo, né, um aspecto subjetivo, um conluio, né? Ó, tá aqui, ó, o conluio. Então, a revogabilidade é mais difícil, né? A ineficácia é mais simples no 129. Quer dizer, basta acontecer o que tá descrito aí, né? Tem até os aspectos temporais, ó, 2 anos antes, tal, né? Nesses casos aqui. Agora, no 130 não. No 130 a gente tem esse aspecto subjetivo. Artigo 131. E ó, redação dada pela lei de 2020, né? Então temos novidade aqui. Nenhum dos atos referidos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do 129 desta lei. Bom, aí aqui a gente tem que lembrar, né? Quais são esses atos? Ó, do inciso 1 está aqui. O pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Além disso, 2, 3 e 6, né? Vamos lá. 2. Pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não seja prevista pelo contrato. 3. Constituição de direito real de garantia, inclusive retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente. Se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. E 6. Venda ou transferência do estabelecimento, aquele caso do trespasse, tá? Lembrando aqui esse prazinho de 30 dias. Enfim, voltando. Então, nesses casos aí que eu acabei de recapitular, então, nenhum desses atos aí, referidos nesses incisos que eu acabei de ler, que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial, será declarado ineficaz ou revogado. Faz sentido, né? Ó, estava no plano, o plano de recuperação judicial previu o trespasse. Como é que agora a gente vai declarar ineficácia ou revogabilidade? Não dá, né? Não dá. O plano, ele traz essa boa-fé aí, né? 132. A ação revocatória, a ação revocatória de que trata o 130, ou seja, essa aqui dos atos revogáveis, deverá ser proposta pelo administrador judicial por qualquer credor ou pela MP no prazo de 3 anos contado da decretação da falência. Então, ó, aqui nós temos uma decadência, eu acho, né? Ou uma prescrição, não sei.
Mas 3 anos da decretação da falência. A partir da falência, conta-se o prazo aí de 3 anos. Então, essa revocatória só cabe dentro desse lapso de 3 anos. Tá? Passou disso, já era. 133. Opa, deixa eu distanciar aqui. A ação revocatória pode ser promovida. Então, quem que tem legitimidade passiva? Eu acho que é isso que ele vai falar. Ó. Contra. Contra e contra, né? Ó. Contra quem? Vamos lá, então. Primeiro, contra todos que figuraram no ato ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados, enfim, os envolvidos. 2. Contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, né, ao se criar o direito da intenção do devedor de prejudicar os credores, ou contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos 1 e 2 acima. Ou seja, aí nós teríamos, digamos, uma sucessão processual, né? Seria quase isso. Enfim, claro que aqui o herdeiro vai responder no teto da herança, aquela coisa toda que vocês estudam em sucessões. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência. Então aqui nós temos uma competência absoluta, porque é uma competência funcional, na minha opinião, tá? E obedecerá ao procedimento ordinário. Hoje, no novo código, né? Não é que o CPC de 73 é o ritão comum lá do CPC de 2015. Aqui nada muda, tá? 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória, qual é o efeito dela? Ó? Determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor do mercado, acrescidos das perdas e danos. Então, é o efeito aí, acaba sendo um efeito ex tunc, né? E, ó, da sentença cabe a apelação. Aqui eu não vou... Geralmente eu coloco uma caixa bem alta, né, quando é recurso. Mas aqui é mais fácil, né? Se é a sentença, aqui é mais fácil lembrar. É uma sentença normal, né? Tanto que o procedimento é ordinário. Então, a sentença cabe a apelação, tranquilo. 136. Reconhecida agora a ineficácia, não é mais a revogação, né? Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente, também a ação revogatória, desculpa, então são os dois. As partes, qual é o efeito? Ó, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Enfim. Parágrafo 1º. Na hipótese de securitização, de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores e dos valores mobiliários emitidos pelo securitizador. E parágrafo 2º, é garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, proporação de perdas e danos contra o devedor e seus garantes. Claro, né? Se ele estava de boa-fé, ele vai ter que receber uma indenização aí. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, então, pelo que eu vejo aqui, não pode ser de ofício, mas ele poderá, se houver pedido do autor da ação de revogação, ordenar como medida preventiva, seria uma medida cautelar, na forma da lei processual civil. Nós temos, por exemplo, uma cautelar antecedente, né? O sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros. É engraçado que o sequestro era uma cautelar regulada no CPC de 73, né? Então aí é engraçado. O juiz vai ordenar um sequestro atípico, né? Olhando o CPC de 73, enfim, olhando o costume processual antigo. E para terminar, o comentário de hoje, 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado. E olha que interessante, ainda que praticado com base em decisão judicial, né? Observado o que dispõe o 131, que está aqui, que a gente leu hoje. Ó. O 131 é aquele que fala dos casos, né? Enfim, dos incisos 1, 2, 3 e 6, a gente viu isso hoje, tá? Então, relendo de novo, relendo, né? Para não ser redundante, relendo, o ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base numa decisão, né? Observando-se o 131. E, parágrafo único, revogado o ato ou declarada a ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. Engraçado, um efeito rescisório, né? Interessante isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.